E Deus assim determina, para ser feliz, que a melhor coisa eu aprendi é estar na direção de Deus, na vontade de Deus. Aonde você estiver e você tiver a convicção de que você está na vontade de Deus, na direção de Deus, pode ficar tranquilo que tudo vai dar certo. As lutas vão acontecer, as batalhas. Chega momento na vida da gente que a gente fica até perguntando: será que foi Deus? Mas no final de tudo é vitória para todos nós, para a igreja e para o pastor. Agradeço pela vinda do pastor Ezequias. Como ele disse, o xará. E eu sou Queiroz, Ezequias Queiroz, ele é Ezequias Rodrigues. Mas eu digo para os queridos irmãos, às vezes é ruim você chegar num lugar ou fazer parte de uma empresa ou de qualquer lugar que você encontra uma pessoa com o mesmo nome. Você diz: algumas coisas que eu fizer ou ele fizer de errado vai cair nas costas do outro. Foi Ezequias. Foi Ezequias. Como mudança. Quando o pastor Ezequias foi determinado para vir para Jacuípe, alguém se encontrou comigo e disse: o senhor vai voltar para Jacuípe? Eu disse: não. Mas não é Ezequias? É, mas é outro Ezequias. É Ezequias. Mas isso de mudança. E quando as pessoas fazem alguma coisa errada? Em Paulo Afonso tinha um senhor que o nome dele era Ezequias. E eu ouvi o comentário da vida dele. Eu dizia: misericórdia, meu Deus. Como é que coloca o nome de um homem desse, de Ezequias, que vai atrapalhar a minha vida? Mas como eu era militar, aí alguém dizia: é o militar ou não? Não, não é o militar não. Então, graças a Deus que apareceu. Mas eu agradeço a Deus. Inclusive, queridos irmãos, pregar. Os irmãos sabem que é difícil pregar em outra igreja, na igreja de outro pastor, a não ser que a gente conheça o pastor. Eu digo para os irmãos, porque eu já fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus, era um estudo, e o pastor veio me dizer o que eu teria que falar. Da Assembleia de Deus. Ele disse: olha, a igreja está passando por isso, e eu queria que o senhor desse uma entradinha nesse assunto aí. E eu olhei para ele e disse: pastor, é melhor o senhor arranjar outro, porque não dá mais para mim pregar, estou sem graça para pregar, nem quero entristecer o senhor, e não tenho condição nenhuma de pregar. Ele disse: não, mas é você. E eu terminei pregando, mas não falei nada que o pastor mandou, eu falei o que Deus mandou falar. Mas com o nosso querido pastor Ezequias é diferente. Eu sei que ele é um homem de Deus, ele é um doutrinador, e creio, graças a Deus, que eu já encontrei aqui alguém que ligou para mim, não, mas para alguém, disse assim: agradecemos a Deus que o Ezequias que veio é parecido com o outro. É parecido com o outro. E eu agradeci a Deus. Amém? Agradeço em rever os irmãos, o meu amigo ali, pastor Irineu, que é o meu amigo, isso eu digo de coração. Um dia eu falando com Nadir, dizendo: Nadir, quantos amigos eu deixei em Jacuípe? E o senhor era o primeiro da cabeça, o primeiro da relação.
uma obrigação que o pastor Neco, quando eu cheguei aqui, o pastor Neco disse: cuide do irmão Irineu. E o irmão Irineu se tornou realmente um companheiro, um amigo. E os demais irmãos que aqui estão, os presbíteros, irmão Eudes, irmão Josué, casa de Josué é minha hospedagem, né? Quando eu venho, não precisa nem dizer, eu paro na porta dele e já bato. Cheguei e já tem um quartinho lá reservado. E agradeço esse carinho e esta amizade. Agradeço também pela vida do irmão Célio, maestro da banda, por nos convidar para estar aqui nesta tarde, nesta noite, na noite de hoje, sabendo que nós não somos pregadores de festa, mas agradeço a Deus e agradeço o convite através do nosso pastor, e estamos aqui para fazer aquilo que Deus mandar, não é? Agradecemos aí essa linda banda que amo, tenho um prazer de estar aqui com vocês e espero que a banda melhore cada dia mais cresça, melhore em ambas as partes, né? Ambas as áreas. Banda cresce não é só em número de músicos, porque a maior e melhor banda do mundo, vocês talvez não conheceram, era uma banda chamada Altamiro Carrilho. A banda não era evangélica, não, era do mundo. A banda tinha 12 instrumentos, 12 músicos, mas foi considerada a melhor banda do mundo, porque ela tocava harmonia e ninguém conseguia, em música nenhuma, encontrar um errinho sequer. Passou por concurso. Então, que vocês cresçam, não somente no seu instrumento, não somente na divisão de música, em afinação, em entonação, em harmonia, em tudo, mas que vocês cresçam também espiritualmente, que é o mais importante. Agradeço aqui pela vida do meu amigo irmão Robson, né? É uma figura muito importante, irmão Robson, e a todos os irmãos que aqui estão. Ali o irmão Gildásio, que é também meu amigo, e agradeço a Deus por tudo. A palavra de Deus que foi lida aqui nesta noite, ou nesta tarde, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz a palavra de Deus: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. O pastor leu Ebenezer, porque existe versões que diz Ebenezer e outros Ebenezer. A minha Bíblia é Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, meus queridos irmãos, me permita, ou pastor, ou os irmãos, eu segui aqui um roteiro, pois na minha idade já às vezes esquece alguma coisa, e a gente tem pelo menos uma basezinha assim, mas só que a gente procura estar na direção de Deus. Se Deus disser, esqueça isso aqui que eu vou lhe dar outra mensagem, outra palavra, eu agradeço a Deus, não é? Um dia eu estava em Jatiuca, quando eu cheguei em Jatiuca, dirigindo a igreja, um irmão me viu pregando com, como podemos chamar, um esqueleto.
Aí o irmão disse: eu não prego com esqueleto copiado, nem prego estudando nada em casa. Eu vou para a igreja, abro a Bíblia, o que Deus mandar eu leio e pregar, eu prego. E eu ouvi, era um crente lá, uma ovelha minha que eu estava recebendo logo quando eu cheguei. E eu, está certo, cada um faça da maneira que sentiu de Deus. Só que eu dei a oportunidade dele um dia para pregar, ele leu um versículo e depois passou vários livros, capítulos da Bíblia e terminou e não voltou para onde ele queria. Quando foi outro culto, ele pegou do mesmo jeito. Outro culto, ele pregou do mesmo jeito. Eu disse, assim não dá. Você vai pregar 40, 50 vezes ou 100 vezes, mas vai pregar do mesmo jeito que você gravou isso aí. Não está escrito, mas está gravado na sua mente. Aquela mensagem não é de Deus. E são pessoas que têm preguiça de orar e preguiça de estudar a palavra de Deus. Amém? Eu digo na igreja onde estou, em qualquer lugar que eu passo, culto lá é de sexta-feira, culto de doutrina. E eu digo para os irmãos, eu prego hoje, sexta-feira. Quando termina o culto, eu digo, Deus, te agradeço por pregar hoje, pela palavra que o Senhor me deu, e sinto como que cumpri com a minha missão de pregar e ensinar a igreja. Na sexta-feira, no sábado de manhã, algo já fala dentro do meu coração e já diz, e a próxima sexta-feira, eu já vou orar, já vou estudar a palavra de Deus, preocupado com a próxima sexta. E assim a gente vai vivendo. Então, meus queridos irmãos, Samuel, capítulo 7, versículo 12, nós vamos chegar. Nós sabemos, meus queridos irmãos, poderíamos falar em primeiro lugar, a vida, para se falar em Samuel, nós falamos na vida de Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filho, mas ela desejava um filho. Ela queria um filho. Ela tinha a sua companheira de casa e tudo, que era mulher do seu marido, e ela tinha filhos, mas Ana não tinha. E todos os anos Ana ia até Siló adorar o Senhor e com o pensamento de Deus lhe abençoar e lhe dar um filho. Tem coisas que eu vou falar, eu vou passando só para a gente entender. Um filho. E um dia ela veio e orou ao Senhor no templo, pedindo ao Senhor, e naquele momento o sacerdote Eli estava ali e viu ela mexendo apenas com seus lábios e entendeu, compreendeu que aquela mulher estava naquela madrugada, naquela manhã, ela estava embriagada. E os irmãos sabem como o sacerdote tratou aquela mulher, e ela disse, não, meu senhor, eu não estou embriagada. Ela foi muito calma, respeitando o sacerdote, respeitando o homem de Deus. O senhor está enganado, eu não estou embriagada. O que acontece comigo, eu sou uma mulher atribulada, eu estou atribulado, eu tenho uma tribulação, eu tenho um sofrimento dentro de mim. Mas não disse a ele o que era. Mas Deus ouviu a oração de Ana. Amém? Deus ouviu a oração de Ana e tocou no coração de Elir, e Elir disse, que Deus conceda a tua petição. Deus conceda a tua petição. Aquilo que você pede, que Deus lhe conceda. Queridos irmãos, naquele momento, Ana tinha uma confiança tão grande em Deus e a confiança na palavra do sacerdote, que hoje, nos dias que nós estamos vivendo,
muitas pessoas não querem mais acreditar na palavra de sacerdote, de um homem de Deus, acredita na palavra de outros que aparecem, aventureiros, mas não quer acreditar na palavra do seu pastor, do seu sacerdote. Mas ela acreditou, e quando ela não queria comer, ela era triste, mas a partir daquele momento, Ana foi comer, Ana se alegrou, Ana estava feliz, e o seu esposo olhou para Ana e admirou a maneira que ela estava, tão feliz. Ana foi para casa, e em casa Ana deitou com seu esposo e concebeu. Mas ela fez um voto ao Senhor, dizendo para o Senhor, se ele desse a ela um filho varão, um filho homem, porque a mulher antigamente ela só era mais honrada se ela desse ao marido um filho e ele fosse homem. Se desse mulher, não tinha tanto valor, não. Era se fosse homem, o primeiro. E eu quero homem. E quando ela sentiu que estava grávida, com certeza, ela dizia para ela mesma, é um homem. Terminou o tempo da amamentação, que ela colocou o nome de Samuel. Samuel porque significa dado por Deus, dádiva de Deus, pedido a Deus. Samuel era bênção na vida de Ana, e ela ficou feliz, mas quando completou o tempo que ele não mamava mais, ela trouxe Samuel para o templo, para servir no templo com o sacerdote Eli. Quando ela chegou, ela disse, está lembrada de mim? Ele não estava. Eu sou aquela mulher que naquele dia o Senhor achou que eu estava embriagada, mas eu estava pedindo a Deus por um filho, e estar aqui o filho. Mas eu prometi a Deus que eu lhe daria, eu devolveria para ele servir a ti no templo. Quando nós fazemos qualquer coisa para agradar a Deus, quando nós cumprimos aquilo que nós prometemos a Deus, Deus nos dá uma bênção maior. Amém? Ana era estéril, não podia ter filho, ela pediu um. E Deus disse, Ana, eu me agradei de você, eu vou te dar mais 5. Amém? Quem trabalha com Deus nunca perde, só ganha. Quem é fiel a Deus nunca vai perder, sempre vai ganhar, porque Deus é fiel. Ele é fiel. Mas, queridos irmãos, eu acho interessante aqui nessa história é que Samuel foi ensinado, ela aproveitou a infância de Samuel, sabendo que ela não iria mais conviver com ele, ela ensinou a Samuel a servir a Deus, ensinou a Samuel a obedecer a Deus, a obedecer os homens de Deus, a obedecer a palavra de Deus, ser fiel em tudo, para quando ela devolver, entregar na casa do Senhor, Samuel já tinha alicerce de vida. Samuel não iria mais dar trabalho ao homem de Deus, não é importante? Muitas vezes nós temos os nossos filhos e a gente não ensina, a gente não educa, a gente não orienta. Um dia cheguei numa igreja, um lugar, aí chegou uma criancinha, aí olhou para mim, aí quando eu me aproximei, que eu gosto muito de menino, aí ela disse, pastor, eu tomei o gogó todinho, viu? Aí eu não entendi. Aí a mãe disse, pastor, é porque eu disse a ele não queria comer. Eu disse a ele, se você não tomar o gogó, eu vou dizer ao pastor, ele vai brigar com você. Aí o menino tomou, mas cada olho para mim com medo de mim.
E eu disse para ele: é conversa da tua mãe. É conversa da tua mãe. Eu não falei nada disso, eu não brigo com ninguém. Aí peguei o menino, botei no braço. Quando botei no braço, que fiquei com ele, ele olhou para a mãe e disse: mentiu, não foi, mãe? Mentiu. Porque nós, como pai, como mãe, nós precisamos criar os nossos filhos ensinando a servir ao Senhor de acordo à sua palavra. E Ana fez assim, ela ensinou. Prova é que aonde Samuel foi morar, foi se encontrar com 2 filhos de Eli, que esses 2 filhos eram completamente errados. Completamente errados. Fazia tudo o que era de errado. Mas Samuel não seguiu. Samuel disse: não vou por esse caminho aí não. Vocês fazem errado, desobedecem a Deus, faz tudo que Deus não quer, desobedece ao pai de vocês, mas eu não, eu aprendi diferente. Feliz é o filho que tem bons pais que ensinam a maneira certa. A maneira certa, que aprende e faz a coisa certa. Veja bem os filhos de Eli. No capítulo 2, versículo 12, diz que eles eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Aonde Samuel foi parar? Eu estou com um homem aqui, serve na casa do Senhor, trabalha ao lado do seu pai, mas o Senhor diz que ele é servo de Belial, servo de Satanás, do inimigo aí, e ele não conhece o Senhor. Triste do crente que está na igreja. Eu não estou doutrinando, aqui tem um doutrinador. Eu estou pregando a palavra de Deus porque tenho autoridade, ousadia e conheço o meu companheiro. E conheço o meu companheiro. Quando o irmão Célio me deu esse tema, que eu comecei a estudar esse tema, foi a mensagem que Deus começou a colocar no meu coração. E eu disse para Nadir: eu estou nervoso, eu estou preocupado em pregar a palavra, o que Deus colocou no meu coração. Mas ela disse: fique tranquilo e pregue a palavra de Deus. Filho de Belial, e não conhecia o Senhor. Versículo 2, capítulo 2, versículo 13 a 16, você vai ler em casa. Eles tiravam carne do sacrifício. A carne lá que era para sacrifício, eles chegavam lá e tiravam para o seu bel prazer, para desfrutar daquilo ali. Deitavam com mulheres em bandos que se ajuntavam lá na porta da tenda da congregação. Pensou? E o povo chegava para Eli e chamava a atenção: Eli, o povo estão falando de você, o povo estão falando dos seus filhos. Capítulo 2, versículo 23 ao 25, e diz: Eli, tendo corrigido seus filhos rebeldes, mas já era tarde. Não fez quando eles eram pequenos, não fez quando eles estavam ao seu poder, quando ele podia determinar, não fez. Quis fazer já os meninos grandes, e diz a palavra: já era tarde. Por isso que fui severo com os meus filhos. Hoje todos são crentes, e hoje todos me fazem chorar, que diz: painho, eu sou o que sou, e agradeço ao Senhor e a Deus, e a minha mãe. Eu sou o que sou. Porque Flávio, meu filho, já depois de casado, ele estava até no exército ainda, chegou em casa querendo brigar e falar alto com a mãe, e falou. Eu encostei ele no canto da parede assim, levantei a mão assim. Aí ele olhou para mim, eu não quis bater, já seus 19 anos. Aí baixei a mão, ele disse: meu pai, pode bater, o senhor é meu pai, eu estou errado.
bata. E eu amo o Senhor. Deixei ele ali, fui para o banheiro chorar. Não queria bater. Mas depois tive uma conversa e ele mudou completamente a maneira que ele vivia. Porque se nós não corrigirmos os nossos filhos, se nós como pastor não corrigirmos a igreja do Senhor, nós vamos perder. Em vez de ganhar alguém para ficar do nosso lado, nos abraçando, nos beijando, nós vamos perder filho, perder crente, porque no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele não irá subir. E a nossa missão aqui é ensiná-los a servir ao Senhor. Então, Eli não serviu. O capítulo 3, nós vamos até o 7. Talvez a gente só termine à noite. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. O Senhor, ou seja, antes, capítulo 2, versículo 30 ao 36, Deus falou com Eli, através de uma profecia e através de um homem. Deus falou. E Deus chegou num momento que não dava mais. Se ele mandava mensageiro para falar, não resolvia. Se alguém chamava a atenção de Eli, não resolvia. Então Deus disse: agora eu tenho que falar com outro. Irmãos, eu digo aqui aos irmãos, é infeliz o crente que Deus diz que não pode mais falar com ele. É sério, né? Talvez não, pastor, é festa, a gente queria uma palavra aqui para a gente pular, se alegrar, mas esta é a palavra que edifica. Esta é a palavra que faz crente ter a certeza de salvação e ter certeza que um dia vai entrar no céu. Perder, não estou me referindo aqui a homem de Deus, a pastor, não. Eu estou me referindo aqui a crente que nunca mais Deus falou com ele. Eu disse um dia para falei um dia uma mensagem dessa e o irmão me procurou e disse: pastor, eu estou com 2 anos que não falo mais em línguas estranhas. Eu estou com 2 anos, pastor, que eu venho para o culto e eu volto da mesma maneira, ou pior, porque eu volto revoltado. Eu disse: sabe o que é? Que Deus não fala mais com você. Deus não sente mais oportunidade. Deus não encontra mais oportunidade. O coração está fechado, a porta está fechada para Deus. E ele disse: o que é que eu preciso fazer, pastor? Se arrependa, conserte a sua vida, chore nos pés do Senhor, se reconcilie com a igreja e com o Senhor, resolva a sua vida e depois você vai ver o resultado. Dias depois, eu estava na igreja e vi o irmão pulando, batendo palma e pulando e gritando, e eu me alegrei. E depois ele me procurou e disse: agora Deus fala comigo. Deus voltou a falar comigo. Deus me renovou. Crente não é bom aquele que diz para você: dê glória, dê aleluia, dê amém, ai, faça isso. Não, é aquele que sente a presença de Deus na sua vida, aquele que tem contato com o Senhor, aquele que está ligado com o Senhor, e ele diz: eu sinto a tua gloriosa presença. Eu digo constantemente, eu falo na igreja e digo constantemente: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Às vezes estou na minha sala, como eu tinha aqui, ligo o meu computador, começo a cantar hinos e começo a dizer: estou te adorando. Daqui a pouco eu não suporto mais. As lágrimas começam a correr. Eu começo a glorificar, a exaltar o Senhor em línguas estranhas e dizer: muito obrigado, porque ainda sinto a tua presença. Eli não sentia mais a presença de Deus.
Eli não podia, não tinha mais o privilégio, porque é privilégio sentir a presença de Deus. Não é para todos, não. Não é para todos, não. É para a minoria. Mas a você que está aqui me ouvindo, diga: pastor, eu estou incluído nesta minoria. Eu estou incluído nesses que ainda, pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele ainda fala comigo. Eu ainda saio da minha casa dizendo: eu vou para o templo, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu vou para o templo, não é ouvir quem vai cantar, quem vai pregar. Eu vou para o templo porque eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. E quando termina o culto, eu volto alegre e feliz, dizendo: muito obrigado por ter falado comigo. Deus não podia mais falar com Eli. E como Deus não podia mais falar com Eli, Deus foi falar antes que as luzes apagassem do templo. Samuel estava lá deitadinho. Aí Deus disse: Samuel não tinha ainda uma experiência pessoal com Deus. Samuel foi para Eli: o Senhor está me chamando? Ele disse: não, Samuel, eu não lhe chamei. Eli deitou, aí a voz de novo: Samuel. Se Samuel tivesse comunhão com Deus, ou tivesse comunhão não, que ele tinha uma convicção de ouvir o Senhor, ele teria entendido que era Deus. Mas ele ainda não entendia. Aí voltou para Eli pela segunda vez, voltou para Eli pela terceira vez, e na terceira vez Eli estremeceu. Disse: Deus não quer mais falar comigo. Deus me rejeitou. Aqui nessa cidade, um dia eu estava sentado neste banco aqui na frente. Eu não lembro mais o nome dele, mas ele não era crente, eu acho que ainda não é crente. Um homem que bebia muito aí, não sei nem se ainda existe. Mas eu estava sentado naquele banco e ele veio, e eu afastei do banco e disse: sente aqui. Ele disse: não sou digno de sentar ao lado do Senhor. Mas sente. Ele sentou no chão. Aí disse para mim: pastor, eu já fui presbítero. Desobedeci ao Senhor, desobedeci à sua palavra, e hoje sou rejeitado. Hoje não tenho mais privilégio nem de ouvir mais a voz de Deus. E eu chorei com ele, mas orientei. Porque é triste, queridos irmãos, você vê Deus vai falar com outro, porque Ele não pode mais falar comigo. E assim, quando Ele falou pela terceira vez, Ele orientou e disse para Samuel: vá se deitar, e quando você ouvir a voz, você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Já pensou se Samuel olhasse para Eli e dissesse: e por que o Deus não fala mais com o Senhor? Não, mas ele ficou aguardando. E ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim, meus queridos irmãos, andando, Samuel foi crescendo. Israel, o povo olhava para Samuel e já via Samuel como um homem de Deus. É um homem de Deus. Deus abençoando a Samuel. Samuel crescendo em virtude, em graça, na mente do povo, não é? Na mente do povo. O povo vendo. Feliz o crente que as pessoas olham para ele e dizem: esse crente tem futuro. Esse jovem tem futuro. Não é futuro para o mundo, não. É futuro para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, sendo abençoado pelo Senhor.
E a palavra de Deus diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Amém? 3:20 diz: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Amém? Às vezes as pessoas dizem: pastor não me vê, eu faço tanto, o pastor não me vê, pastor não me fiz, pastor não me consagra, pastor não dá. Quem primeiro vai ver você é Deus. Quem primeiro vai ver você é Deus. Deus é quem vai lhe ver, seu testemunho, a sua vida. Aí Deus vai ao seu servo, aí diz a ele: eu tenho visto fulano aí. Aí você vai crescer e todo mundo vai tomar conhecimento. Amém? Tem pessoas que querem crescer diferente. Tem pessoas que querem crescer e ir ali numa escola fazer um curso. Aí chega aqui com o cartão: sou presbítero, sou pastor agora. Eu sou pastor agora. Pastor sem ministério? Pastor sem imposição de mãos dos homens de Deus? Isso não é pastor. Pastor é aquele que é chamado por Deus, aquele que é chamado pelo Senhor, aquele que Deus levanta, é aquele que Deus usa. Este aqui é. Mas vamos na vida de Samuel. Cresceu. Na época, a palavra de Deus mostra que Samuel, capítulo 4, versículo 1, Israel saiu a pelejar e acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Outras tem Afecã. Afeca. E ali entraram em briga, em luta, Israel e Filisteu. Se Israel estivesse em paz com Deus, perderia a batalha? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Mas Israel já tinha perdido, Eli já tinha perdido, os filhos já tinham perdido, foram para a batalha, e na batalha perderam quantas pessoas? 4.000 soldados. Voltaram tristes. Mas nós pregamos que o nosso Deus não perde nenhuma batalha. Nós pregamos que quem está com Deus, você não perde nenhuma batalha, mas existe a palavra que diz para você: se Deus estiver com você, você será vitorioso, vitoriosa em tudo que você fizer. A Bíblia diz a respeito de José: tudo que José fazia, colocava as suas mãos, Deus abençoava, mas ele era escravo, mas Deus estava com ele. É a presença do Senhor que faz a diferença. Já estou passando do tempo aí. Que faz a diferença. Aí foram para a batalha, mas nós somos Israel. Nós somos vamos lutar com quem? Filisteus, com o inimigo. É Israel com os filisteus, nós vamos vencer. Mas se Deus não estiver, você não vence. Você vai voltar triste, de cabeça baixa, e dizendo: não entendo porque o meu inimigo venceu. Eu não entendo porque o meu inimigo conseguiu e eu não consegui. Quer que eu diga para você?
falta da presença gloriosa do Senhor. A presença de Deus. Até hoje eu não vi ninguém vencer sem a presença de Deus. Ninguém. Eu disse um dia aqui, não sei se irmãos estão lembrados que eu disse um dia. Eu tinha um comandante que ele odiava crente, dizia que era ateu. E odiava crente. E disse que não queria ver ninguém pregando o evangelho. E Deus me mandou pregar o evangelho dentro do quartel, do soldado ao coronel. E agora? Aí eu saí pregando e preguei a todo mundo. Preguei a todo mundo. Passou, ele me deu elogio, aquelas coisas todas depois, que disse que eu era corajoso e tudo. Mas quando chegou no final do ano, eu ia estabilizar 10 anos de quartel. E a lei dava direito ao comandante me mandar embora. Que a estabilidade era a partir de 10 anos. Ele me mandou para médico e disse para o médico, dá um jeitinho por aí, arranja, para ver se a gente dispensa ele, a gente manda ele embora. Aí eu já entrei no exército com sopro no coração. Até hoje eu tenho, quer dizer, não sei se Deus já curou, não sinto mais nada não. Tinha um sopro. Aí o médico do quartel disse, vou te liberar, mandar embora. Você é um profissional, você é músico, você não passa fome não. Aí aquela conversa dele, mas você vai embora, viu? Porque você tem um problema no coração. Aí eu olhei para ele, aí disse, o senhor é cardiologista? Ele disse, não. Eu disse, para me mandar embora tem que ser uma junta médica, o senhor é um médico só, e não é cardiologista. Aí ele disse, então vou mandar para onde? Para Recife? Não. Aí mandavam para Chesse, para os médicos da Chesse. Aí mandou um ofíciozinho e eu fui quem levei o ofício para doutor Teixeira, doutor Manuel e doutor Roque. Os 3 médicos cardiologistas, com a notinha dizendo assim, ele tem problema de coração e o senhor assine para a gente mandar, ele vai ser dispensado do exército. Agora eu levei. Mas antes de ir para o médico, eu passei na casa do meu pastor, contei para o meu pastor, e ele disse, que dia você vai? Ele disse, amanhã. Hoje a igreja vai orar por você. Hoje. Olhou para mim e disse, como está a sua vida? Eu digo, eu estou em paz com Deus. Ele disse, então levante a tua cabeça, vamos adorar ao Senhor hoje, e amanhã Deus tomará a providência. Fui para o hospital, quando cheguei lá, quem fui entregar era o doutor Teixeira. Doutor Teixeira olhou e disse, quantos anos tu tem de quartel? Eu disse, 10 anos. Ele disse, se fosse morrer, já tinha morrido com 10 anos, correndo. Eu te vi um dia no meio da rua aí, correndo, feito, e era para morrer? Aí pegou assim, positivo, mandou os 3, positivo, entrega lá teu comandante que você está perfeito. Eu entreguei ao meu comandante, está perfeito. Ele disse, deixa aí, passou 30 dias. No último dia que ele teria que assinar, aí mandou me chamar no gabinete e aí disse, você mexeu nos pauzinhos por aí? Você fez alguma coisa por aí? Sabe por quê? Eu não dormi esta noite com a voz dizendo, assine, 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 aprove. E hoje amanheci o dia, não fui para a educação física para assinar o seu requerimento. Fique em paz, continue sua vida. E eu olhei para ele e disse, sabe quem foi? O Deus que eu adoro, o Deus que eu sirvo. Foi Ele que determinou, porque eu estou em paz e a igreja do Senhor está orando. Então quem anda com Deus não será derrotado, será vitorioso na sua vida. 4.000 homens. Ah, mas manda buscar a arca da aliança. A arca, nós estamos acostumados que com a arca presente é vitória certa. Manda buscar. Manda buscar. Aí mandaram buscar a arca. Quando a arca chegou, o povo começaram a glorificar, a gritar, a arca
arca chegou, aleluia, a arca chegou, amém, a vitória é nossa. Mas isso é só barulho. Tem crente que sabe, não tem a presença de Deus, não tem nada, mas é só grito. Está num culto festivo desse, ele pula, grita, mas amanhã ele está ali dançando, amanhã ele está ali bebendo. Mas tu não estava na igreja, sim, mas foi só grito, sem presença de Deus, sem nada. Sem presença de Deus, sem nada. É a presença do Senhor. Lá na igreja em Campo Alegre tem um grupo de irmãs que chamam Mulheres de Fé. Elas cantam, vem 16 irmãs assim na frente, cantam que é uma... Se a igreja estiver fria, estiver tudo parado, e mandar as irmãs cantar, pega fogo. Aí depois o inimigo começou a colocar intriga entre elas, briga entre elas. Não, eu não quero fulano, eu não gosto de fulano, eu não gosto daquilo ali. Quando foi num culto de sexta-feira, eu já tinha terminado o culto. Já ia dar a benção apostólica. Aí um negócio dentro de mim assim, mulher de fé, fica em pé aí. Elas pensaram que ia cantar. Aí eu dei o recado que Deus mandou. Vocês vão cantar com 2, com 3, com 6, com 5, com 10, mas que estejam na direção de Deus. Quem não estiver na direção de Deus, saia e conserte a vida, senão vai morrer. Tinha umas que não estavam presentes, aí as outras falaram. Aí quando foi depois, uma procurou, pastor, eu fui para o aniversário, eu terminei dançando lá no aniversário. E é por isso que está fofocando. É por isso que está fazendo errado. Mas pastor, eu quero o perdão. E com Deus? Eu já me consertei com Deus, já me consertei com quem tinha de me consertar. Tá bom. Quando ela estava me falando, depois lá vem 2 pessoas que era de uma igreja lá, que o pastor conhece, que é a igreja do Barbosa, que saiu. Aí voltaram, aí disseram, pastor, nós 2 cantava no Mulheres de Fé, a gente quer voltar. Eu disse, volta agora, já tem 2 aqui que já está para sair, vocês voltam. Não, pastor, não vamos voltar não. E o que vai fazer? O grupo, em vez de ficar, pastor, com 16, fica com 18. Mas nós não vamos perder de adorar o Senhor. Então conserte, mas desmantelado de qualquer jeito não vai servir ao Senhor. Tem um compromisso com Deus. Mas a arca chegou, a arca está entre nós. Mas o Senhor dizia, mas eu não estou na arca, eu já me ausentei da arca, minha presença não está. Isso é só barulho, isso é só zoada. Isso quem disse foi os inimigos. Não, pai, não se acovarde não. Não vamos ser covardes não, vamos enfrentar. Já estamos aqui, quem sabe não disseram, nós já vencemos da outra vez, vamos vencer de novo. Não, vamos desistir não, vamos em frente. Isso é só zoada deles. E era só zoada mesmo. Entraram na batalha e perderam quantos? 30.000 homens. Perderam 30.000 homens. Veja o efeito da desobediência de uma família e de um pai que não corrige. Perderam 30 homens, já era agora 34.000 homens. Morreu naquela batalha Ofenir e Finéias. E o pior de tudo, tomaram a arca. Tomaram a arca. Lá vem um mensageiro e ali na expectativa. Será que ele vai dizendo que foi vitória? Será que ele está dizendo que venceu? Mas com semblante ele viu, disse que ali já ficou nervoso. O mensageiro disse, Eli, nós perdemos de novo. E acontece ali que teu filho, Ofenir, morreu. Finéias morreu também. E ali, e o que mais? E a arca está na mão dos filisteus. Elias estava lá numa cadeira, pluf, caiu.
caiu, bateu a cabeça, o pescoço, morreu. Tragédia. Aí lá vai lá para a mulher de Finéias, que a mulher estava grávida. Aí quando contaram, sentindo dores. Aí quando a mulher já estava morrendo, dando a luz ao filho, nascendo, morrendo. Ei, você está tendo um filho, você não está morrendo não. Ela disse, e acabou. Que é isso? Se foi a glória de Deus. Você ainda tem a glória de Deus? Ou você já está dizendo acabou? Ou você está dizendo nesta parte, não diga para mim, é com você e seu pastor ou com Deus. Mas você pode dizer para Deus, Deus, acabou na minha vida. Deus, eu já senti a tua presença, eu já senti a tua glória, mas a tua glória já se afastou de mim. Hoje é tarde de reconciliação, hoje é tarde de mudança de vida, hoje é tarde de encontro com o Senhor, hoje é tarde para dizer, eu me alegro, pastor, porque eu ainda tenho a glória de Deus na minha vida. Eu ainda tenho. E assim, meus queridos irmãos, a arca ficou nas mãos. Já estou concluindo. À noite eu termino. E a arca ficou nas mãos dos filisteus. Colocaram lá no templo. Coloque ela aqui, no templo de quem? Dagon. Bota ela aqui. Aí, à noite, no outro dia cedinho, quando foram lá, chegaram lá, o Deus dele, Dagon, estava caído por terra. O que foi que houve? Quem derrubou? É porque diante dessa arca, outro Deus não pode ficar de pé. Diante desta igreja, outro Deus não pode ser levantado, não pode ser adorado, não pode ser exaltado. É o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o Deus único e verdadeiro que é adorado. É glória para Ele, é glória para Ele, é Ele. Colocou diante dele, cai, porque o louvor, a adoração, a glória é de Deus. E você foi chamado para adorar a Ele. Você que está aqui, você foi chamado para adorar a Deus. Cuide em adorar, cuide em servir ao Senhor, porque você foi chamado para isso. Não coloque outro. Não coloque outro na frente do Senhor, que Ele é perdido, Ele cai. Só Deus permanece de pé. Se você colocar outro, você será um perdedor. Não, mas isso é uma coincidência. Isto aconteceu. Levanta Dagon de novo, bota ele em pé aí, bota ele no lugarzinho dele. No outro dia foram olhar, Dagon estava caído, as mãos quebradas, pescoço quebrado, só estava o tronco dele, de virado para o limiar da porta, estava lá caindo. Agora pronto. Tira esta arca daqui, tira esta arca daqui, ela não pode permanecer aqui, não. Isto é o Deus de Israel que está contra nós. E aqui eu finalizo, aqui eu termino para dar tempo aos irmãos voltar à noite. E nós concluiremos, terminaremos, para chegar na mensagem final, que até aqui nos ajudou o Senhor. Me disse
Um dia eu estava dizendo que a Nadi, que o pastor Orivaldo diz assim: eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Aí a Nadi, um dia desse, olhou para mim e disse: você gosta de falar também. Não é só o pastor, não. Se lhe deixar num culto de doutrina, você fala o tempo todo. Quando dá 9 horas, meu irmão, meu Deus, o relógio espera um pouquinho aí, que eu não terminei ainda não. Aí eu vou até 9h10, 9h15, aí tenho pena dos irmãos, aí termino. Porque lá tem as usinas, os irmãos se acordam às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Aí eu tenho pena dos irmãos e paro, mas com a vontade de falar. Não é porque eu seja pregador, mas é porque eu amo falar do meu Senhor. Eu amo a falar de Jesus Cristo e dizer para o crente, para a igreja do Senhor, não tem coisa melhor do que ser fiel ao Senhor, de que sentir a presença de Deus. Você vir para um culto e dizer: Deus estava aqui neste lugar, sentir a presença do Senhor. Muito obrigado, meu pastor, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua e não ando só. Não estou sozinho. Deus cuida de mim. Amém. Quanto diz amém para Jesus? Diga comigo: boa foi esta palavra. Meus amados irmãos, graças a Deus pela boa palavra que acabamos de ver, e deixa aqui muitas lições, mas uma delas é quando a gente começa a ver as coisas de Deus, os símbolos, né, aquilo que representa a glória de Deus, a santidade dele, a gente começa a ver ou colocar no mesmo pé de amuletos. O problema de Israel, um deles foi que ele sabia que a arca representava e era a presença de Deus, mas para ter a arca tem que estar com a presença de Deus. Sem a presença de Deus fica só com a arca. Ele entendia, um dos irmãos, que com a arca, sem a presença de Deus, resolveria o problema. Aí torna-se um amuleto, e o crente não pode viver de amuleto. É tanta gente usando amuleto na igreja e faz dela um amuleto. Vocês já viram por aí afora, o cara nunca leu um versículo, mas anda no painel do carro, a bichinha chega a estar tão desbotada, irmão. Não é tão desbotada, irmão, lá. Ah, irmão, não é só isso não, até salmos. E parece que fazem do Salmo 91, irmão, um amuleto terrível. Não é por aí afora. É bom que o salmo está dentro do coração e na alma, e não estampado na parede, né? Fazer amuleto não dá, porque Deus não tem negócio com amuleto não, irmão. Tem negócio com a realidade. Amém? Nunca pense, se alguém diz: não, vou tomar a Santa Ceia, também não faça da Santa Ceia amuleto, que não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Amados irmãos, que Deus nos ajude, nos guarde, nos fortaleça, para que cada dia tenhamos a essência e não o objeto. Amém? Fiquemos de pé para agradecer o Senhor, em nome de Jesus. À noite estaremos aqui
mais cedo, né? Reunidos adorando ao Senhor. Quantos necessitam das orações? Quero convidar mais uma vez o presbítero Josué para fazer esta oração. Amém. Oremos em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem o Senhor nos concedido. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, nesta tarde. E te pedimos, Senhor, continua, Deus, abençoando. Continua, Deus, abençoando cada músico, cada um dos Teus servos que chegaram nessa tarde. Continua, Deus, operando em nosso meio. Deus, também te pedimos, Senhor, pelo trabalho à noite, se faça presente. Continua, Deus, operando, Senhor, milagres em nosso meio. Continua, Deus, libertando as vidas, Senhor, pois Tu és grande. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és Deus imutável, Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que tem nos concedido, pois te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amados, abramos nossas mãos, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, se com todos vós, todos digam, Deus abençoe a todos. Estamos iniciando bem mais cedo hoje, amém? Venham todos.